programa de hoje vai falar sobre a atuação de um delegado da Polícia Federal. O nosso entrevistado trabalha na Delegacia de Defesa Institucional e trata de temas como pedofilia, questões indígenas e crimes eleitorais. O Max é estudante de Direito, está no 6º semestre, né, Max? Isso. O que você espera dessa conversa de hoje? Eu pretendo observar mais um pouco a prática, né, do trabalho do delegado da Polícia Federal e assimilar com a teoria que a gente aprende na faculdade. Muito bom! E enquanto a gente vai lá, você fica sabendo o que outros estudantes querem descobrir sobre a carreira de delegado da Polícia Federal. Qual a carga horária de um policial federal? Como definiria a carreira? Quais são os limites de um porte de arma de um delegado da Polícia Federal? No final dos anos 60, foi encaminhado pelo Poder Executivo um anteprojeto de lei para a criação de um organismo policial que tivesse capacidade de atuação em todo o território brasileiro. A Lei 4.483 foi aprovada 4 anos depois. Com ela nasceu o Departamento Federal de Segurança Pública, hoje conhecido como A Polícia Federal. Olá, doutor Júlio César, tudo bem? Tudo bem, Neila? Tudo bem? Esse é o Max. Prazer. Como vai, Max? Tudo bem? Qual é a principal função de um delegado da Polícia Federal? Neila, a principal função de um delegado de Polícia Federal é presidir inquéritos policiais. Isso importa dizer que ele vai conduzir as investigações que são de atribuição da Polícia Federal, aquelas que atentam contra o interesse da União. E esse delegado pode trabalhar em áreas diferentes dentro da Polícia Federal? Sim, a lei atribuiu à Polícia Federal diversas funções. Existe a função específica, de polícia judiciária, que está ligada com a investigação. E aí, nesse aspecto, ele pode trabalhar em diversas áreas, entre elas na apuração de crimes fazendários, previdenciários, crimes contra o meio ambiente, crimes contra a ordem político-social. O delegado vai atuar também na repressão de entorpecentes, crimes contra o patrimônio, e combatendo também o tráfico de armas e na repressão de crimes financeiros. Você trabalha com crimes de pedofilia, questões indígenas e crimes eleitorais. Exatamente. Atualmente eu estou à frente da Delegacia de Defesa Institucional. Ela é conhecida pela sigla de DELINST. Ela tem, entre outras atribuições, aquela de apurar essas questões que você abordou, e outras também, crimes contra a organização do trabalho, aí compreendido o crime de redução à condição de análogo de escravo. Nesse particular, nós atuamos normalmente em conjunto com equipes do Ministério do Trabalho, equipes volantes em áreas rurais. Há um trabalho forte nisso, especialmente no interior do país. E crimes praticados motivados por ódio, que normalmente atentam contra convenções e tratados internacionais do que o Brasil é signatário. É um trabalho difícil, pesado, né? Notadamente o trabalho de pedofilia é um trabalho que agride muito, Há uma repulsa muito grande a respeito da natureza do trabalho, que o policial se vê obrigado a conviver, Em função daquela violação que o adulto acaba infligindo à criança ali que é vítima do abuso. Você imagina que área dessas aqui teria mais a ver com você? Eu gostaria mais de um pouco de ação, Então, trabalhar mais na área de apreensão e tal. Não sou muito ligado a mais essa condução burocrática, assim. Na verdade, as pessoas, quando se interessam pelo trabalho policial, elas, assim como o Max, elas têm essa noção de trabalhar numa atividade mais operacional, de cunho operacional. Mas essa atividade não está relacionada necessariamente à atividade de investigação. Normalmente, quando você vê o policial federal ali vestido de preto, com aquela roupa, aquele uniforme, aquelas viaturas, ele está participando do desfecho de um trabalho de investigação anterior que conduziu à implicação, à responsabilização daquelas pessoas que estão sendo presas ali. Então, o trabalho operacional não é da essência do trabalho da Polícia Federal, faz parte. Nós temos, entre vários setores na Polícia Federal, setores específicos que são operacionais na sua essência, como é a coordenação de operações táticas, que é o COT, que ele é muito semelhante à doutrina com o conhecido BOP. Há também núcleos operacionais ligados à repressão de ilícitos
marítimos, existem núcleos especiais de policiamento marítimo, conhecidos como NEPOM. A Polícia Federal tem algumas unidades nas regiões do litoral, né, principais cidades litorâneas do Brasil. Esse delegado, ele pode escolher onde ele vai trabalhar? A rigor, não há, por parte do servidor, quando ele toma posse, essa liberdade de falar, eu vou trabalhar onde eu quero, né? O servidor, ao tomar posse, às vezes ele já fez uma outra faculdade, tem uma especial aptidão numa determinada área, ou já fez parte de uma outra instituição onde ele desenvolveu uma especial aptidão, e a Polícia Federal acaba utilizando essa expertise para que ele possa atuar melhor, né? Então, por exemplo, um delegado que anteriormente fez uma faculdade de Biologia e posteriormente resolveu fazer a faculdade de Direito, é levado em consideração. A administração da Polícia Federal tenta fazer com que ele fique lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais, porque obviamente ele vai ter mais familiaridade com aquelas questões, né? Chefe da Delegacia de Defesa Institucional, Júlio César, tem o delegado Vitor Campos como substituto. O trabalho exige responsabilidade e oferece riscos. A confiança entre companheiros de trabalho nessa área forma amizades sólidas. O clima é descontraído e as tarefas bem distribuídas. Para facilitar o trabalho, nós decidimos dividir as tarefas. O Júlio fica com as investigações de pedofilia, enfim, e eu concentro as investigações de crimes eleitorais. Então os anos pares são anos bem trabalhosos para você, né? Exatamente, exatamente. E nas ausências do Júlio, quando o Júlio eventualmente precisa viajar ou, enfim, tem alguma missão fora do Distrito Federal, eu assumo a delegacia, né? Que para mim é uma honra substituí-lo e amacompanhá-lo nesse trabalho. Me mata de orgulho esse cidadão. Na verdade, ele é um grande amigo também. Por haver essa amizade, a sintonia acaba fluindo naturalmente, né? O trabalho pesado acaba ficando leve. Exatamente, exatamente. Muito bom a integração deles, né? O ambiente de trabalho fica bem agradável, muito bacana. Uma das características do trabalho é esse dinamismo e a parceria que a gente desenvolve em razão da natureza do trabalho de uma proximidade muito grande. Né? Isso acaba engrandecendo demais nós como profissionais, como pessoas. Muito, muito gratificante para a gente. Aproveite o intervalo e escreva pra gente pelo carreiras@stf.jus.br. Dê a sua sugestão.